Saudações internauta, mais um vídeo para o canal, hoje dando seguimento ao nosso grego de cada dia, falando sobre o nome próprio como sujeito. Ou seja, em português a gente escreve geralmente, na maioria das vezes, de forma já bem certinho ali, onde fica o sujeito, o verbo, e o objeto, o predicado, enfim, esse tipo de questão, né? O, Toda parte. O sujeito e o predicativo. O sujeito e tudo aquilo que é dito a respeito do sujeito. Enfim. E aí já tem um verbo certinho ali, tudo direitinho. No grego você não tem muito essa noção. As palavras elas são escritas de forma aleatória, entre aspas, né? E as terminações dessas palavras, as conjugações ali no caso dos verbos, vão indicar, vão nos ajudar a colocar em ordem essas palavras aí. Obviamente dentro da língua grega aquilo ali é um padrão que para eles não é estranho, mas para a gente que não é, acha aquilo ali meio fora de ordem, meio complicado, né? Mas, entretanto, no entanto, como a gente é de língua portuguesa, a gente encontra dificuldades nessa questão no grego, porque não vem nessa mesma ordem que a gente esperaria em português. Quando a gente vai pegar o texto grego e traduzir para o português, a gente precisa seguir uma ordem indicando quem é o sujeito, o verbo ali, que tipo de verbo, tal, as pessoas direitinho, tudo identificado para a tradução sair com aquele sentido que alguém do grego lá, um grego, ele naturalmente consegue perceber, mas a gente do português, de outra língua, não iria perceber tranquilamente. Então o tradutor tem que ter essa preocupação de traduzir certinho para que o leitor consiga captar mais ou menos aquela ideia que um grego, no caso, um Novo Testamento escrito em grego, um grego se propôs a escrever, tá? O sentido ali. E aí nós temos o que é no grego, existe algumas formas de você identificar quem que é o sujeito. O sujeito está no nominativo, beleza? Então, se o sujeito aparece ali no texto um nome próprio, aquilo ali já pode ser um indicativo que ele seja o sujeito. Ali tem um pronome assim assado, então esse pronome vai ser o sujeito. Tem algumas regras para você identificar quem é o sujeito, tá bom? E aqui o nome próprio como sujeito, a gente vai usar Lucas 1:63, que é exatamente um texto sobre João, né, que aqui é uma exceção dessa ideia do nome próprio como sujeito, né, é uma exceção aqui usada. Então nós temos a primeira vez que a gente cita a relação entre João, o nome dele é João, ou João é o nome dele, ou seja, a ideia do vídeo é girar em torno dessa parte se o mais correto seria o porquê que você encontra na tradução o nome dele é João, em outra tradução você pode encontrar João é o nome dele. Então teria alguma diferença ou não, tal? Por que acontece essas coisas? Beleza, então a primeira vez que você encontra a discussão sobre o nome de João é no versículo 13 do capítulo 1, que aí o anjo aparece e vai usar ali a expressão caleseis, né, do ois, ei, ele vai dizer, olha, coloque lá o nome dele, você dará o nome para ele lá, dará o nome para ele de João. Ele vai usar o toônoma, o nome, autor, e Ioannem. Então o nome dele é João, acabou. Aqui aparece com, lembre-se que aqui é um substantivo, o ônoma, que é o nome, né, nome no caso, é um substantivo também aqui. Aqui aparece o verbo que dá a ideia lá do futuro, né, aqui, né, o sigmazinho aqui. Aí você vai usar, dará o nome dele de João, se chamará João, coisa do tipo. Aí nós temos aqui o João em si, tá? E aí passa, isso aqui é o anjo. Agora vem a mãe de João, né? A mãe de João, por que que diz que é a mãe de João aqui em grego? Aqui já começa com remete ao tu eipen. Então, a mãe dele disse, só isso. A mãe dele disse, o que que a mãe dele disse? Ela vai, aí temos aqui as aspas, né? As aspas aqui no que ela vai dizer, citação direta. A mãe disse assim, ux, ou seja, não, ala kletesetai Ioannes, ou seja, não, mas, poderia ser, chamará João, coisa do tipo, né? Fazendo uma aqui. Não, alguém sugeriu, por que que a gente não coloca o nome dele de Zacarias? Ideia boa. O pai dele é Zacarias, tal e tal. Aí ela respondeu, negativo.
o nome é João. Acabou. Perfeito. Aí a terceira vez que a gente tem o debate aqui sobre a questão do nome de João é exatamente quando o próprio João ele entra na questão. O que ele faz? Pinakidion, aqui ó, pinakidion, essa palavrinha aí ó. Pinakidion é um neutro, né? Quer dizer, não é feminino nem masculino, é um neutro, né? É uma palavra neutra. Ele tomou uma tabuinha, que no caso aqui é um diminutivo, né? Pinakidion. Ela tomou uma tabuinha. E aí o que aquele João fez? É grapsen, do grafo, né? Acho que. Aí ele começou a escrever. Ele escreveu. O que ele escreveu? Ele escreveu, palavra aí, obviamente, mas ele escreveu assim: Ioannes estin onomautu. Essa frase aqui que a gente vai estar comentando um pouco mais aqui. Ioannes, perceba que é Ioannes, ou seja, João, estin, terceira pessoa do singular. Ioannes estin seria João, onoma, nome, autu, dele. Então, João é nome dele. Acabou. Morreu Maria Preá e assim ele vai fechar a questão aqui, tá? Aí nós temos, deixa eu pegar aqui uma tradução que eu coloquei mais embaixo, só para a gente falar de uma coisa. Aí nós temos aqui embaixo uma expressão que diz que etalmasan pantes, essa expressão aqui. E num adicional aqui, ó, numa coordenação aqui, foi adicionada uma informação a essa ideia de ele pegou isso o nome dele. E esta ação, ela gerou o quê? Etalmasan pantes. Admiração em todos, ela causou admiração em todos. Essa tradução aqui, se você observar, a ideia de admiração está no finalzinho. Então ela pegou essa ideia de admiração e colocou aqui entre a tabuinha entre a tabuinha aqui e o ato de escrever. Então ele pegou a tabuinha e o ato de escrever, ele colocou aqui a informação adicional, que é a reação das pessoas ao ato dele dizer o nome dele é João. E aqui ele já adicionou aqui, ó, para a admiração de todos. Então todos ficaram admirados com essa ação que ele fez aqui. Tá, beleza, vamos passar. É isso, vamos lá para o próximo aqui. Nós temos alguns manuscritos que trazem o legon, isso aqui é um particípio, acho que é. Né? Outros que omitem algumas passagens. Outros manuscritos que trazem apenas a expressão onoma, como é o texto grego que a gente está olhando agora. Estou olhando aqui o NA28, isso que é. Ele traz a expressão onoma. Porém, outros manuscritos trazem a expressão to onoma, ou seja, um substantivo, onoma, nome, acompanhado de um artigo. Aqui, o substantivo nome não tem artigo. Para esses outros manuscritos, sinaítico, isso aqui seria o Vaticano, eu teria que ver essa sigla aqui, não lembro se esse B2, enfim. Mas aí a gente tem Alexandrino também, trazendo o toônoma. E aqui, o que temos mais aqui? Seriam os bizantinos, acho que sim. Tá, enfim. Aí nós temos o Erskort Hort aqui, né, trazendo a ideia de apenas o nome, não o nome, mas nome. Ok, pulemos essa parte depois de passar por um pouquinho de crítica textual, só para que você entenda um pouquinho dessas discussões, porque às vezes aparece, às vezes não aparece alguns nomes ali. Voltemos para o texto aqui. Aí temos um probleminha aqui, né? Qual que seria a questão? Qual que seria a melhor tradução? Seria Ioannes estin onomautu, seria João é o nome dele, ou o nome dele é João. Por quê? Pela regra, aqui nós temos um nome próprio, João é um nome próprio. Então, mas deixa eu explicar qual seria o problema aqui. Nós temos duas palavras que estão numa coisa chamada nominativo. Então, essas duas palavras, nesse caso aqui, ligada por um estin, né, um verbo de ligação. Aqui não vejo uma ação sendo executada, mas um estado, alguma coisa aí. Não necessariamente uma ação. Dizer que o nome da pessoa é João não é uma ação de nada, gente, pelo amor de Deus. Aqui nós temos um nominativo, aqui também um nominativo. Dois nominativos. O sujeito vem de um nominativo, geralmente, tá? Então, qualquer uma dessas palavras pode ser o sujeito da frase. E aí a gente vai ter que entrar
várias regras para identificar quem é o sujeito da frase. Pelas regras em geral, o sujeito da frase deve ser aquele nome próprio. Ok. Então aqui João poderia ser o sujeito. A tradução seria: João é o nome dele. Perfeito. Beleza? Existe aqui uma relação também de nominativo de sujeito e predicativo. O ônoma, nesse caso, o João seria o sujeito e o ônoma seria uma qualidade, né? João, o nome dele é João. Né? O João é o nome dele. Alguma coisa nesse sentido. Poderia ser. Entretanto, no entanto, a questão aqui é outra, tá? Aí nós temos essa primeira regra, que pela regra, isso aqui é um nome próprio, então ele poderia muito bem ser o sujeito da frase e traduziríamos João é o nome dele, sem nenhum tipo de problema, tá? Aí daria certo também. Se a gente seguisse aquele manuscrito lá que traz o ônoma com artigo, talvez a gente pudesse também traduzir como trocaria pelo o nome. Por quê? Existe uma regra também que diz que o sujeito pode ser aquele que vem acompanhado de um artigo. Se ônoma tivesse acompanhado de ônoma, ele poderia também ser o sujeito aqui. Né? Poderia ser uma possibilidade. Estou falando de possibilidade. Aí, o que acontece? Porém, no entanto, entretanto, aqui a gente tem uma relação de... Tem que ter um sujeito. Deixa eu pegar aqui. Tem que ter um sujeito e um predicado. Tem um verbo de ligação aqui. Então, nesse caso aqui, o que aconteceria? Se a gente fosse trabalhar essa ideia de relação de predicado, sujeito, predicado, geralmente o predicado ele traz a categoria que o sujeito pertence. Então, convenhamos aqui. Ônoma, ele pertence, ele é uma categoria maior, não é uma categoria algo conversível que você pode trocar um pelo outro. Não vejo, pode até ser, mas não me fica muito claro isso aqui. Eu entendo que o nome é uma categoria maior, que dentro do nome nós temos o teu nome. Qual é o teu nome? Pode ser Pedro, José, Antônio, tal e tal. Então, João estaria dentro da categoria nome. Seria uma categoria nome. Como o qualitativo ele representa essa categoria maior, ele pode também tratar outra coisa, mas em geral, quando se trata de categoria, é isso. Quando diz que o verbo se fez carne, então carne é uma categoria maior do que o verbo, uma vez que a carne não é somente carne de gado, de galinha, de frango, de porco. Carne é a humanidade em si. O verbo é algo que se desenvolve dentro da humanidade. Né? A fala, o discurso, enfim, o raciocínio e a compreensão. Aí nós teríamos aqui essa questão. Aí o ônoma necessariamente deveria ser o predicativo. Tá? E João seria o sujeito, porque o nome é uma categoria mais ampla do que João. João estaria dentro dessa categoria aqui. Tá bom? Seria isso. Porém, existe uma questão aqui que é a seguinte. Alguns gramáticos dizem que ônoma tem uma força muito grande. Eu já vi pelo menos 2 ou 3 gramáticos tratar exatamente do ônoma como tendo uma força muito grande, né, dentro da sintaxe, uma força sintática grande aí, que faz com que o ônoma seja melhor sintaticamente traduzido como sendo o sujeito. Assim, a tradução vai ficar como o nome, porque aqui já é o... Existe também outra regra que é o sujeito ele vai estar sendo citado anteriormente. Isso é uma regra que existe. Algumas dessas regras são refutáveis, já foram refutadas, algumas tem outras melhores, mas é um conjunto de coisas aqui. O sujeito, quando a gente tiver em dúvida, ele vai ter sido citado algumas vezes aqui para trás, né, no texto. Só que os dois são citados, tanto o nome é citado quanto o João, naqueles versículos que eu acabei mostrando. Porém, resumindo aqui, alguns gramáticos dizem que o ônoma tem uma força muito grande sintática dentro do grego, né, dentro dessa estrutura nesse sentido. Nesse caso, o ônoma ele passa a fazer a função de sujeito. Assim, a tradução melhor sintaticamente é o nome dele é João e não João é o nome dele. Não é que esteja errado e que você não consiga compreender ou que fique faltando, mas
são detalhes, né? Então, para algumas gramáticas, essa é a melhor tradução, seria o nome dele é João, tá bom? A gente analisa aqui algumas traduções e vê quem seguiu essa ideia. A Almeida Corrigida Fiel diz: o seu nome é João. Seguiu essa mesma ideia que acabei de explicar por último, tá? A força do ônoma. Nós temos aqui João é o seu nome. Quem que faz isso aqui? Coloca o João primeiro. Traduziu diretamente como estava no texto grego, na mesma ordem quase, né? Na mesma ordem. Foi a Almeida atualizada. Aí a Almeida, a nova Almeida, por exemplo, essa Almeida aqui, como eu já disse em vídeos, ela é uma Almeida lá de 59, 1959, 1960 e bolinha e tal. A NAA é uma atualização dessa aqui. Essa aqui já é de 2000 e não lembro agora, 17, por ali assim. É bem recente a NAA, foi a nova atualização da Almeida atualizada. Ela já corrige essa ideia. Ela deixa João, o João não é mais o sujeito, mas o João já é uma espécie de qualitativo aqui do nome, né? Ou uma caracterização desse nome, tá? E aí, não me parece muito tranquilo você ser a mesma coisa, né? Fazer uma relação intercambiável entre os dois. Enfim, mas não vou analisar essa questão não. Beleza. Passemos aqui. Aí nós temos a NA já corrigiu, colocou o nome dele é João. A NVI também diz que o nome dele é João. A NVT diz que o seu nome é João, né? Já peguei aqui o João no último lugar, né? A Bíblia de Jerusalém também, na versão online que eu pesquisei, também diz seu nome é João. Basicamente isso. Assim resumindo a tradução sintaticamente melhor para alguns gramáticos que já vi discutindo esses termos, o termo ônoma seria exatamente essa do o seu nome, ou o nome dele é João, deixando João lá como uma caracterização, um qualitativo lá do nome, do ônoma, beleza? E aí, qual outro texto você gostaria que fosse analisado aqui no canal? Deixa aí nos comentários. E se você gostou da análise aí, deixa também nos comentários. Se você concorda, discorda, tem algum ponto a acrescentar também, deixa aí que a gente continua esse bate-papo aí nos comentários. Valeu, fui.